Oi, voltei, vídeo de hoje para compensar que semana passada não teve vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre filmes e documentários relacionados à ditadura no Brasil de 1964 e 1985. Na verdade, a ideia desse vídeo acabou surgindo logo após da greve dos caminhoneiros, que tiveram algumas manifestações, e vira e mexe a gente vê alguma plaquinha de intervenção militar e coisas do tipo. Isso acabou me deixando com uma pulga atrás da orelha, e a intenção aqui é ser um pontapé inicial para buscar mais sobre o assunto. Eu queria encontrar filmes e documentários que eu acho que são coisas muito fáceis, que a gente acaba fazendo sem nenhuma pressão de ter que sentar a bunda na cadeira e estudar, mas são fontes de aprendizado também. Lembrando que eu vou deixar no box de informações o nome de todos os filmes e documentários que forem citados e onde vocês podem encontrar, além de informações adicionais de sites, lugares importantes para visitar quando se trata da ditadura no Brasil, para entender um pouco mais sobre o que aconteceu, que eu acho que isso é extremamente importante. Então vamos lá começar. Primeiro filme que eu vou citar é um filme baseado em fatos reais, que é o Que é Isso, Companheiro? Tem como foco basicamente o grupo Movimento Revolucionário 8 de Outubro, um dos grupos de luta armada contra a ditadura no Brasil. O filme tem como foco o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, que aconteceu de verdade, e na verdade o MR8 tinha como intenção divulgar suas mensagens em rádios e televisões, que naquela época, devido à censura, eles não tinham essa possibilidade. Em troca do embaixador norte-americano, eles queriam que o protesto deles fossem lidos nos meios de comunicação da época, e além disso que 15 presos políticos fossem soltos. O filme também retrata um pouco sobre questões de tortura a pessoas por parte do poder de quem estava no comando. E esse é um tema que acaba se repetindo várias vezes em vários filmes citados aqui, vocês vão ver falar sobre isso muitas vezes até o final do vídeo. É um filme antigo, mas tem uma boa estrutura e uma boa história, ele é bem engajado, eu acho que vale a pena assistir. Dentre os que foram citados aqui, eu acho que é um dos meus favoritos, tem um bom enredo, vale a pena. O próximo é o documentário Verdade 2528, que trata sobre a Comissão Nacional da Verdade, criada pela Lei 2528, com o objetivo de apurar violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, incluindo assim o período da ditadura no Brasil. O foco do documentário é realmente a Comissão da Verdade, de pensar que depois de 30 anos passada a ditadura, que um grupo se reuniu para poder punir pessoas que tenham violado direitos humanos nesse período que foi estipulado. Eu acho que em questão de documentário, esse foi o que mais me chamou a atenção. Porque ele é o mais atual de todos que estão sendo citados aqui, se eu não me engano é um documentário de 2003, 2005, alguma coisa assim. Então traz informações muito recentes, tem relatos de pessoas que estiveram presentes na ditadura militar, que sofreram tortura, que falam um pouco sobre a questão da censura, que tiveram pessoas desaparecidas e que até hoje não tiveram resposta do que aconteceu com seus entes queridos. Então é um documentário muito real e muito forte. Eu acho que a questão de ser atual ainda traz mais uma necessidade de que a gente precisa entender o que realmente aconteceu, porque a gente precisa entender o que aconteceu, entender a história do nosso país, para poder evitar que erros do passado se repitam. Outro ponto importante que eu acho que esse documentário revela e de uma maneira bem impactante é o fato de que não eram grupos isolados que acabavam estando em perigo, tanto de serem raptados, ou de sofrer tortura, ou de qualquer outro tipo de situação degradante, diga-se de passagem, mas todos estavam à mercê da situação, tanto civis, quanto grupos políticos, quanto grupos armados que eram contra a ditadura, tanto camponeses, enfim, um apanhado geral mostrando que a instabilidade era tão grande que afetava toda a sociedade. É um documentário muito interessante por isso, porque acaba mostrando a realidade, mostrando que a sociedade como um todo acaba sofrendo as consequências desse período político do país. O próximo é o documentário Dia que Durou 21 Anos, que tem um foco maior no golpe em si de 64, em que queriam tirar João Goulart do poder. Tem uma abordagem mais anterior ao momento antes da ditadura, focando nos antecedentes, na situação do país naquela época e o que estava acontecendo antes de 1964 de fato. O documentário eu acho que é cheio de informações bem ricas, porque traz comentários de historiadores
traz comentários do assessor do embaixador norte-americano na época, ele falando mais a fundo sobre a sua opinião, sobre o que de fato aconteceu. Então é como ir direto à fonte. E tem muito essa questão dos Estados Unidos, da relação de como os Estados Unidos influenciou no golpe de 64. No documentário em si, focando um pouco mais na Operação Brother Sun, que era uma operação comandada pelos Estados Unidos, que eles tinham a intenção de evitar que algo desse errado. Se algo desse errado durante o golpe, eles iriam agir por meio da Operação Brother Sun, que seja. E eu acho que essa informação é muito importante, o documentário em si é muito importante, para a gente entender algumas notícias atuais que têm saído recentemente. A CIA, o diretor da CIA, falando em relatórios que sabiam da realidade da ditadura no Brasil, o que aconteceu de fato no golpe, a questão da censura, da tortura e tudo isso. E então é como se fosse um documentário do passado, mas para entender algumas questões que estão sendo reveladas até hoje, mesmo depois de tantos anos passado a ditadura. Mais um filme baseado em fatos reais, esse na verdade tem como enfoque maior contar o enredo da história do Frei Tito. O nome do filme é Batismo de Sangue. E começa a se desenrolar quando grandes representantes no Brasil inteiro, de pessoas, de estudantes, que para discutir essa questão da ditadura militar, da situação no país, queriam se reunir no Congresso da União Nacional dos Estudantes em São Paulo. Alguns frades participaram, e é aí que o Frei Tito acaba entrando, mas vocês vão entender mais a fundo no decorrer da história. Acaba que no final das contas o Congresso não ocorre, eles são pegos, e é aí que começa toda a história. Além do Frei Tito, outro foco que acho que é importante ter durante esse filme é analisar as relações desses estudantes de alguns grupos específicos com a ALN, que é a Ação Libertadora Nacional, um dos grupos que batia mais de frente contra a ditadura, e tendo à frente Marighella, que é um dos personagens mais citados dentre todos esses filmes e todos esses documentários que eu estou citando no vídeo de hoje. Muito se fala no filme sobre a busca por pessoas que acabariam se tornando presos políticos, que iam contra a ditadura, e muito se fala sobre a tortura. De todos os filmes que eu citei aqui, que ainda vou citar, esse é o que é mais impactante sobre a tortura. Eu acho que é o que tem as imagens mais fortes. De todos os filmes citados aqui, eu me arrisco a dizer que esse foi o que mais me prendeu. Primeiro porque as informações são muito impactantes e eu acho que é o que consegue elucidar melhor essa questão da ditadura. São os que têm as imagens mais fortes, mas eu acho que são o que revela mais coisa, tanto em questão sobre tortura, sobre censura, a falta de liberdade, a perseguição, o desaparecimento de pessoas, enfim, todas essas questões. Eu acho que esse filme é o que mais se destaca. Eu citei pra vocês agora há pouco sobre Marighella e eu acho que vale a pena um documentário aqui, específico para entender mais quem foi a pessoa, o papel que ele teve nesse período de ditadura, o que aconteceu, as suas ligações, as suas atividades, o seu peso, porque é um personagem muito importante de se entender e compreender qual foi a sua atuação quando a gente fala sobre ditadura no Brasil. Tem um documentário que se chama Marighella, com depoimentos de pessoas que eram próximas a eles ou até mesmo que participaram de ações junto com ele durante esse período da ditadura. Ele que estava à frente da Ação Libertadora Nacional, acabou criando um grupo para ir contra a ditadura, passou muito tempo, chegou até mesmo a ser classificado como inimigo número 1 do Estado, foi perseguido durante muito tempo e fala muito dessa história, da história dele desde criança até quando ele foi morto. Então eu acho que vale muito a pena, se você puder assistir esse primeiro antes de assistir os outros. Eu acho que é importante também para conseguir entender qual foi o papel e qual foi a atuação do Marighella durante esse período da ditadura no Brasil. Por último, não menos importante, um filme fictício que eu acho que de todos esse é o que mais tem ficção no meio, é Pra Frente Brasil, se passa mais ou menos nos anos de 1970 e foca muito na questão da perseguição política, da censura e da tortura. A questão da tortura em interrogatórios sigilosos, muitas pessoas acabaram sabendo de fato sobre a tortura depois que a ditadura acabou, mas eu acho que esse é um tema importante de se falar. E um dos termos que mais me deixou intrigada durante o filme é que em muitos momentos ele faz uma relação com os jogos de futebol, com
todo mundo, a sociedade, todas as pessoas em comum se reunindo para assistir a Copa do Brasil, para assistir os Jogos do Brasil, e muito entusiasmados com aquilo, enquanto a questão política do país acabava ficando para trás. Como havia censura, muitas das coisas que ocorriam na época, como eu já falei, de tortura, de perseguição, não eram divulgadas. Então é muito interessante ver meio que, não sei bem como caracterizar isso, mas enxergar o olhar da sociedade e as preocupações e as prioridades, de ver o futebol ao mesmo tempo que a gente enxerga a situação política no país e o posicionamento das pessoas. Nem todos foram afetados da mesma forma pela ditadura, pelas ações que a ditadura acabou promovendo. De qualquer forma, acabou influenciando todo mundo, direto ou indiretamente. Eu acho importante entender essa situação de não se alienar por outras questões, mas por estar atento ao que acontece no nosso país, não só em questão fictícia aqui falando sobre o filme, mas agora falando na vida real mesmo, ainda mais em um ano de eleição. Entender o que está acontecendo, quais são as prioridades, entender, buscar, pesquisar o passado para entender a ditadura, mas também entender o presente, entender os candidatos, enfim, eu acho que tudo isso é importante para que a gente possa fazer escolhas sábias, ou pelo menos escolhas mais assertivas, pensando um pouco mais no futuro e pensando nas possibilidades que virão. De qualquer forma, esse não foi um dos meus filmes favoritos, é um filme muito antigo, eu acho que de todos é o mais antigo. Não tem um enredo assim que acabou me prendendo muito, mas eu acho que de uma maneira ou de outra vale a pena assistir. Espero que tenham gostado das dicas, eu vou deixar aqui abaixo no box de informações dicas de outros filmes relacionados à ditadura no Brasil. Na verdade, todos esses filmes que eu citei aqui e esses que estarão na lista aqui embaixo foram indicações de vocês lá no Instagram, que me ajudaram muito na construção desse vídeo, do post que também saiu sobre a ditadura lá no Instagram, então eu agradeço muito a vocês. O nome de todos estará aqui abaixo no box de informações, muitas pessoas contribuíram para que esse vídeo realmente saísse e eu só tenho a agradecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado de alguma maneira. Se vocês conhecerem sites, filmes, documentários que possam agregar o conteúdo desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Seja o pontapé inicial para a gente procurar entender sobre um pouco mais o que foi a ditadura, para entender um pouco mais o passado, evitar que erros se repitam. Enfim, assistam, compartilhem, chamem toda a família para assistir, para que todo mundo possa ter uma noção mais firme, mais clara sobre essa época do nosso país, que eu acho que é um assunto que a gente realmente precisa discutir. Espero que tenham gostado, se inscreve no canal para os próximos vídeos, segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!